Salve, salve, galera! Primeiro episódio do nosso Papo de Brabo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso podcast do Professor Ari, o Brabo da Redação. O nome do podcast é Pode. Tá tudo errado aqui, né, campeão? Olha só, Papo de Brabo, cara. Assim, ó, primeiro episódio, né? Dá um desconto aí, a gente tá aprendendo a mexer nas coisas aqui. Mas que alegria. A gente tá aqui hoje com o Lucas Romero, cara sensacional. Primeiro convidado, Lucas. Seja muito bem-vindo, meu querido. Aqui é o nosso Papo de Brabo. Vamos bater um papo de brabo hoje aqui, né, irmão? Bora. Pô, primeiro eu quero agradecer, mano. Primeiro episódio, é uma honra pra mim. Você já é um cara que a gente já troca ideia há muito tempo, já me ajudou algumas vezes, já te ajudei. E hoje, pô, você falou, Lucas, vamos gravar o primeiro episódio? Não, bora. Na hora, é um maior prazer, velho. Pô, aí começando em alto nível, porque o Lucas é um cara de alto nível. A ideia do podcast é convidar pessoas que realmente estão em alta performance, que podem contribuir com os nossos seguidores, com os nossos inscritos no canal do YouTube, e com muito mais pessoas com informação de qualidade. Lucão, fala um pouco sobre você, mano. De onde é que você vem? O que é que você faz hoje? Me conta um pouco mais sobre esse projeto também aí do Guruja. Fala pra mim, mano. Bora. Então, Guru já é o último episódio do projeto da minha vida, né? Então, eu sou criado em Vitória, Espírito Santo, muito embora tenha nascido em São Paulo. Quando a pessoa pergunta de onde você é, essa é uma pergunta tensa que eu já falo, nossa senhora, tá, vamos lá. Por onde você quer que eu comece? Então, eu sou nascido em São Paulo, Praia Grande, mas fui criado em Vitória, Espírito Santo. Fui fazer faculdade em Ouro Preto, que naquela época, eu sou da época pré-vestibular unificado, né? Hoje em dia é tudo unificado, não. A UFOP, né, a faculdade onde eu me formei, prestava prova em Vitória, Espírito Santo. Minha irmã já estudava lá e fui para Ouro Preto. A partir daí eu paguei língua, que eu não gostava do sotaque mineiro, e hoje em dia cá estou eu com o sotaque mineirão. Morei 10 anos em Ouro Preto, e nesse tempo em Ouro Preto eu me formei, morei na República, onde eu cresci bastante, República Tandinha, sempre eu gosto de lembrar, que foi uma parte muito importante da minha vida. Uh, e aí lá eu descobri o mundo dos concursos. Na verdade, como eu sou engenheiro, na verdade, sou só formado em engenheiro, né, nunca exerci, eu formei numa época que a engenharia estava muito ruim. Então, cara, simplesmente não tinha. Quando eu fui entrar, me prometeram que, ó, cara, você vai formar em engenharia metalúrgica, meu amigo, você vai sair empregado, você vai sair, vão ter 10 empresas querendo te contratar. Mentira. Não que fosse mentira, mas não é o que aconteceu comigo. E aí nessa seca, eu tinha duas opções, basicamente. Três, né? Ou ficar batendo de empresa em empresa, de trainee em trainee, ou ir para a área de mestrados e tal, ou concursos. Felizmente, eu optei pela terceira opção, e aí eu fiquei interessado, né? Concurso do TCU, da Receita Federal, que é o que todo mundo da área fiscal começa. E aí, beleza. A Receita Federal é o que é a porta de entrada para todo mundo da área fiscal, pelo menos 90% dos concurseiros. E eu comecei a estudar. Isso em 2016. Em 2016, então, eu prestei já minhas primeiras provas, ISS Juiz de Fora, ICMS Maranhão. Juiz de Fora eu fiquei longe das vagas. Maranhão eu já cravei primeiro CR, fiquei lá em 145. Depois eu viria a saber que eu fui chamado nesse concurso, uns 5 anos depois, porque teve uma suspensão pela pandemia no ICMS Maranhão, e acho que uns 5 anos depois eu fui chamado lá. Houve uma seca da área fiscal, e eu fui para a área de controle em 2017. Então, prestei TCE Paraíba, TCE Pernambuco. Em Pernambuco, eu peguei mais um CR e que eu acabaria vindo a ser nomeado em 2019. E aí também em 2018 eu fiz as provas do ICMS Goiás, que eu fiquei em terceiro lugar, e ICMS Santa Catarina, que eu fiquei em 31º, se eu não me engano, que é o cargo que eu exerço hoje. Sou fiscal hoje da Receita Estadual de Santa Catarina. Cara, que massa, velho. Quero entender uma coisa. Você é da área de engenharia, então você naturalmente é um cara que sempre gostou de exatas, nas matérias exatas, matemática, informática, eu não sei, talvez a sua mente funciona assim, né, dos números. Então, a escolha pela área fiscal, por que você escolheu a área fiscal? Que é algo muito específico, né? Quer a resposta sincera? Objetiva. Cara, o que chama, o que salta aos olhos de todo concurseiro fiscal é o salário inicial. E o pessoal do mundo dos concursos abusa muito desse marketing. Quer ganhar 20 mil, quer ganhar não sei quantos mil. E de fato, eu tinha um conhecido meu que tinha passado, acho que era um TCU, se eu não me engano. Pô, tava ganhando bem, estabilidade, não sei o quê. Falei, não, peraí, como é que é essa parada? Então, de fato, o que chama atenção no primeiro momento é o salário. Contudo, à medida que você vai aprofundando nesse mundo de concurso, de área fiscal, já estudando as matérias, você já começa a se interessar, cara. Eu tinha um preconceito muito grande com direito, e você fez a leitura correta. Eu sempre fui da área de exatas, de matemática, física, química, eu sempre adorei essas coisas. E achava, direito, cara, nossa, ficar lendo lei, nossa, que chato e tal, não sei o quê.
Meu amigo, eu tive uma grata surpresa, na verdade, cara. Estudar direito constitucional, administrativo, tributário, foram experiências bem mais agradáveis do que eu imaginava. E aí, estudando e hoje em dia exercendo o cargo, você começa de fato a amar o direito. Assim, hoje em dia, pô, eu faria uma faculdade de direito tranquilamente se eu não tivesse outros milhões de projetos na minha vida, mas não seria algo tão assustador quanto me pareceria em outro momento, sabe? Sim. Então, de fato, a porta de entrada é o salário, é o marketing ali dos cursinhos, mas à medida que você vai se aprofundando e tal, você vai gostando não só das matérias, mas também do próprio exercício do cargo. É muito legal você combater sonegação, é você, ah, enfim, ir atrás, porque é um trabalho infinito, né, cara? Você ir atrás de desvio de dinheiro, né, enfim, de sonegação, e é muito legal, é bem prazeroso, sabe? As pessoas falam muito sobre os cargos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, né? Juiz, promotor. E pelo que você falou, então, as carreiras fiscais, elas remuneram muito bem, né? Então, talvez as pessoas não tenham entendido ainda que essas carreiras têm um topo remuneratório muito legal. Então, você acha que, para quem pensa que tem gente que faz concurso só pela grana, e tá tudo certo, né? Claro. É uma área legal, assim, pô, eu tô na dúvida se eu faço tribunais, eu tô na dúvida se eu estudo para carreiras legislativas. Tipo assim, é interessante? Como é que é isso, assim? Tá, vamos lá. Qual que é a grande vantagem que eu acho da área fiscal em relação a, por exemplo, promotor? Por que eu não fui para a área, sei lá, de promotoria, de defensoria? Porque eu não tenho formação em direito. Uhum. Então, se você não tem formação em direito, em administração, economia, você vai ter opções mais restritas de concursos. Então, eu precisava de concursos que sejam ensino superior, ponto. Não importa qual que é o curso específico. E aí, a área fiscal abre um leque muito interessante. Você tem o Fisco Federal, né, que é o mais famoso, a Receita Federal, todo mundo conhece, os fiscos estaduais e os municipais. Então, você vai falar, pô, o meu cargo é melhor, é pior do que o da Câmara lá, dos deputados? Eu acho que são equivalentes. Agora, a da Câmara, ela vai ter, não sei, cara, de não sei quantos e não sei quantos anos. A área fiscal, como você tem o federal, os estaduais e os municipais das capitais, principalmente, né, que pagam um pouco melhor, você tem várias provas por ano. Então, sei lá, chutar um número, concursos fiscais que pagam acima, sei lá, de 10 mil por ano, você deve ter uma média de uns, sei lá, acima de 10, deve ter quase uns 10 por ano, digamos assim. Se você for, não, quero um pouquinho mais, 15, 20 mil, aí beleza, aí vão ser uns 2 por ano e tal. Mas o fato é que você consegue ali montar uma base da área fiscal e você sabe que de tempos em tempos você vai ter a oportunidade de fazer uma prova para a área fiscal. Então essa que eu acho que é uma grande vantagem em relação ao concurso que você citou, né, da Câmara dos Deputados. Tá, mas aí quando vai ser o próximo? Você vai ficar estudando até quando, até você poder tentar de fato a prova? Porque não adianta você estar preparado e a prova não sair. Né? Então você tem que... eu falo muito isso, assim, que o cargo que eu exerço hoje era o meu supra-sumo, era o que eu mais queria. E na verdade eu dei muita sorte. Não sorte porque eu passei na sorte, mas sorte porque eu estava bem preparado e a prova saiu. Porque se a prova não saísse, eu não teria passado, né? Sim. Então, a área fiscal, como ela tem muitas oportunidades nesse sentido, eu acho que ela é muito boa por isso. E aí, só para fechar, ela tem uma interface muito grande com a área de controle também, que aí abre mais um leque. Você pega ali a base fiscal, adiciona ali AFO, adiciona contabilidade pública, administração pública e controle externo, você consegue fazer agora prova para CGU, para TCU, para todos os tribunais de contas do Estado, para os TCMs que existem. Então, da área fiscal você facilmente migra para uma outra área que também paga acima de 15, 20 mil, sabe? Então, eu acho que ela é interessante por esses pontos. Que massa. Então, tu tá dizendo que existe um bloco de matérias que é comum a ISS, a Cefaz, sei lá, auditorias de forma geral, que é um bloco, um núcleo duro de conhecimento que você aproveita, sei lá, vamos supor que você tem 10 concursos, vamos supor que você estuda um bloco de matérias que representa ali 70% do conteúdo de 10 concursos diferentes. Sim. Então você está preparado para vários concursos ao mesmo tempo. Exato. Que legal, custo-benefício bom então, né? Exato. Cara, um concurseiro hoje de alto nível da área fiscal, de alto nível, claro, não tô falando do cara que tá ali começando ou que tá patinando, não. Um concurseiro da área fiscal de alto nível, ele consegue migrar muito facilmente para outras áreas, então para a área de controle. E outra coisa também interessante, o pessoal fala, Lucas, Bacen, você acha que vale a pena estudar pro Bacen? Bicho, é a mesma coisa. Quando que vai ser o próximo concurso do Bacen? Eu não sei. E te digo mais, tem gente hoje que tá estudando só para Bacen? Hoje em dia tem. Mas agora, não vale a pena, porque quando sair o concurso do Bacen, vai migrar um monte de cara muito bom da área fiscal para lá e vai roubar a vaga de quem tava no Bacen desde agora. Então, porque você estudar, né, com editais, né, então você tá ali em alto nível da área fiscal, fazendo vários pós-editais, você consegue manter o ritmo de estudo num nível muito mais alto do que um cara que tá só no Bacen estudando para fazer uma prova, sabe-se Deus quando. Então, assim, cara, se o seu sonho é Bacen, eu tô dando o Bacen como exemplo, tá? Pode usar isso para outros cargos. Você quer só o Bacen. Cara, vai para a fiscal hoje. Você já vai conseguir
fazer boas provas, que às vezes você vai até esquecer do Bacen, mas beleza, seu sonho é Bacen. Vai para a área fiscal, você consegue fazer vários pós-editais, você consegue se manter no alto nível. Hora que sai uma autorização para o Bacen, que aí, sei lá, 6 meses depois de fato vem a prova, aí você migra para o Bacen. Você vai ter tempo suficiente para você pegar as específicas do Bacen e chegar lá em altíssimo nível. E, de novo, o Bacen é só um exemplo, você pode aplicar isso para vários outros órgãos específicos, né, da carreira federal, principalmente. Cara, que massa. Então, eu aprendi algo que eu não sabia, né? O custo-benefício de estudar para fiscal é muito bom. Cara, vamos lá. Na tua preparação, se você puder lembrar, fazer um cronologia. Quando que você começou, entre você ter começado a estudar do zero, até você conseguir a primeira aprovação em áreas fiscais? Claro, isso não é uma regra, mas para você, como é que funcionou? Quando você começou, você falou, cara, não sei de nada, o que você fez? Qual foi o primeiro passo para você começar do zero ali, estudar para área fiscal? Tá, vamos lá. Primeiro, cara, não se preocupe em errar. Ninguém começa estudando em alto nível de primeira certinho. Então eu fiz muita cagada, assim, pô, excesso de videoaula, materiais ruins, uma revisão porca. Então não se preocupe em, não, peraí, que eu vou primeiro ver como que eu vou estudar, vou montar um plano perfeito para aí sim começar a estudar. Não, comece a estudar, cara, amanhã, com o que você tem, com aula gratuita do Estratégia no YouTube. Beleza, cara, não tem problema, mas começa. A partir disso você vai se aperfeiçoando. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu comecei ali em março de 2016. E para definir quando foi minha primeira aprovação, a gente tem que definir primeiro o que é aprovação. Se for dentro das vagas, a minha primeira foi em Goiás, em 2018, né? Então foi aí uns 2 anos e meio depois. Se for um CR, que depois eu fui nomeado, aí foi em setembro de 2016, que foi esse do Maranhão que eu comentei. Então, mas assim, para mim, conta, sei lá, eu fui aprovado num concurso tal. Bom, que é o nosso objetivo, né? Ser nomeado, é ser aprovado dentro das vagas. Então, dentro das vagas foi Goiás, e aí foi 3º lugar. Foi um concurso muito legal. E esse de Goiás é interessante também, Ari, porque qual que eu acho que foi o meu grande diferencial, assim, o pessoal pergunta mesmo, qual foi o grande diferencial para Goiás, assim, né? Que, pô, 3º lugar, para num concurso super concorrido, e depois de uma seca muito grande da área fiscal. Muita gente desanimou, muita gente, enfim, largou a área fiscal. E eu acho que foi justamente não desanimar durante a época de seca, sabe? A gente teve um concurso, se eu não me engano, foi Teresina, que era formação fechada, enfim. Eu lembro que a área fiscal ficou 1 ano e meio sem nenhuma prova grande. E, cara, eu não desanimei. Eu fiquei ali fazendo o mínimozinho, sei lá, fazia minhas 20 horas por semana, pelo menos, e não desanimei. Semana após semana, na época que tava todo mundo desanimado, na época que o pessoal falou que as carreiras fiscais iam morrer, como elas sempre, supostamente, vão morrer de tempos em tempos, eu não desanimei. E aí, essa resiliência minha ali, na época de baixa de concurso, que foi, acho, o grande diferencial para eu chegar em 2018 ali na prova de Goiás e ir tão bem, sabe? Pô, que capacidade de resiliência mesmo, porque não é fácil, né? Foi massa. Tá, beleza. Tua principal dificuldade, mano. O que você fala? Isso aqui foi uma matéria ou um tipo de matéria, um tipo de conteúdo que você sentiu muita dificuldade? Tá. Cara, na área fiscal, o grande dragão era e continua sendo contabilidade. Você que não é da área contábil, ou até quem é também, já confessaram isso pra gente, contabilidade é muito difícil. Você não entende, cara, não adianta. Você pode pegar o melhor professor, você vai bater cabeça, não adianta. Só que ela com o tempo, cara, insistindo, chega uma hora que as coisas começam a se encaixar e tal, isso acontece. Só que hoje, na verdade, na minha época eu também peguei um pouco, mas hoje a gente tem um segundo grande dragão que é TI. TI tá muito puxado, muito difícil. Então acho que são as duas grandes matérias assim, de grande dificuldade da área fiscal. TI tem uma dificuldade a mais, que é como é uma matéria relativamente nova, as bancas ainda não têm um padrão de ementa, de forma de cobrança. Vai cobrar, sei lá, consulta SQL, tá, mas todos os parâmetros de consulta SQL ou só o basicão de SQL? Banco de dados, só os conceitos básicos ou, caraca, tipos de banco de dados e tipos de backups? Então, a própria ementa, ela é muito aberta da TI. Se você pega a contabilidade, todo mundo sabe a ementa mais ou menos. Claro, uma banca tem seu estilo de cobrar, outra banca tem outro estilo de cobrar, mas a gente tem uma ideia de como ela vem mais ou menos. TI não, TI ela tá muito incerta. Tanto que os próprios cursos, né, que tem no mercado, cara, nenhum deles bate a ementa certinho um com o outro, né? Então, TI tem essa dificuldade de não só ser naturalmente super complexo, super difícil, como também na ementa. E além disso, assim, acho que uma característica comum a essas duas matérias que tornam elas muito difíceis é que elas são muito abstratas. Então, ninguém no seu dia a dia lida com ativo e passivo, né, de contabilidade. Ninguém no seu dia a dia
lida com demonstração contábil no seu dia a dia. Tipo assim, é uma coisa muito fora do dia a dia de qualquer pessoa. E TI também. TI, cara, você fala, pô, banco de dados relacional. Para uma pessoa na rua, pergunta pra ela o que ela acha que é. Fala, cara, não tenho a menor ideia. Banco pra ela é um banco de sentar, né? Então, no direito não. No direito você fala, pô, o que é uma constituição? As pessoas têm uma ideia vaga, né? Ainda que seja, deveria ser bem, muito mais profunda, né? Mas tem uma ideia vaga do que é um direito, do que é um vereador. Agora, pega a TI ali, o que é PMBOK? Ninguém sabe. Então, essas matérias, né, por elas serem muito abstratas e muito fora da realidade na maioria das pessoas, são matérias muito difíceis de estudar. Tá, você acha que a cobrança dessas matérias. Não, vamos lá. De forma geral, nos concursos públicos, você acha que as provas ficaram mais difíceis? As bancas estão cobrando com um pouco mais de intensidade, as provas, as questões estão mais difíceis? Ou o nível dos candidatos diminuiu? Cara, a gente vive num mundo com muita informação. O cara quer hoje aprender o negócio de contabilidade avançada em 3 meses. Ele acha que vai aprender. Uhum. Ele quer o melhor método para facilitar o processo. Ok, a gente ajuda as pessoas a melhorarem. Mas te pergunto, as provas ficaram mais difíceis ou os candidatos estão menos preparados? Cara, eu acho que as provas estão ficando mais difíceis e, na verdade, eu acho que pode ser que, na média, os candidatos estejam menos preparados, porque tem muita gente sabendo dos concursos e tentando meio que de turista, que a gente fala, né? Mas o candidato de ponta mesmo, ele tá cada vez mais preparado, eu acho também. Então, para mim, as provas estão ficando mais difíceis e os candidatos mais preparados. As ferramentas, né, cara, à disposição hoje do estudante, elas estão se desenvolvendo demais, cara, demais. Então, de novo, né, é meio clichê já. Pegava apostila antigamente na banca e tal, e aí, pô, beleza, começou a ter um livro específico para concurso. Opa, já é um avanço. E depois começou a ter, sei lá, provas anteriores no site da banca, né? Você entrava lá e baixava a prova anterior, então você já tem um direcionamento. Aí começou videoaulas pela internet, né? Primeiro era pro satélite, né? Ao vivo, né? Lá de São Paulo o cara fazia aula de satélite. Aí depois começou a ser videoaula gravada, depois começaram os PDFs, os bancos de questões, mapas mentais, resumos prontos. Tem gente que divulga o tal do Anki aí também. Então, essas coisas, né, elas vão deixando os candidatos no nível de preparação muito acima do que antigamente, eu acho. Digo assim, o candidato de ponta, os que realmente estão brigando. Pode ser que na média tenha aí, vá muita gente, de novo, turistão, pode ser. Mas o candidato de ponta está cada vez mais bem preparado e as bancas vão puxando a rédea cada vez mais. É bem difícil. Sim. Beleza. Ó, Lucas, eu quero que você me diga, você já acompanha e mentora várias pessoas, né? Isso no teu projeto aí. Quais são as principais dificuldades, assim, os principais gargalos que você observa que as pessoas têm hoje? Tipo assim, se você pudesse definir hoje, Ori, esses são os principais problemas que eu observo quando eu acompanho um aluno. Assim, com certeza quem está vendo vai se identificar de alguma forma. Sim. Cara, é em linha com o que eu acabei de responder e com o que você falou na sua pergunta anterior também, que é o excesso de informação. Então, cara, você vai estudar hoje direito constitucional para área fiscal. Cara, só tem uma matéria que é direito constitucional para área fiscal. Mas para você estudar essa matéria, você vai ter, sei lá, 50 opções no mercado, sejam gratuitas, sejam pagas, videoaula, PDF, cards de Anki, resumos prontos, blá 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 blá. O que eu faço desse emaranhado? Você não vai conseguir engolir esse tanto de conteúdo, você não vai conseguir usar esse tanto de material. Então você tem que traçar uma estratégia dentre isso. Isso para todas as matérias, né? Eu falei de direito constitucional, mas são aí, sei lá, em média de 15 matérias numa prova fiscal. Como que você vai atacar cada uma delas? Qual você começa? Você não vai conseguir estudar 15 matérias do zero de uma vez só. Você vai ter que selecionar algumas delas ali para começar a atacar. A hora que elas estiverem mais avançadas, aí você vai adicionando novas matérias. Então, essa organização do estudo é que eu vejo, sem dúvida, como o mais problemático para o pessoal. Além disso, as revisões, né, cara? Beleza, você viu hoje Poder Legislativo. E aí, acabou a matéria, essa parte da matéria. O que você vai fazer com isso? Quando você vai rever de novo? Ah, não, sei lá, de 7 em 7 dias você vê de novo. Tá, mas caramba, quando começar a acumular os assuntos, você vai ficar só revisando, não vai conseguir mais avançar na matéria. Enfim, toda essa gestão, tanto de materiais, né, de recursos do mercado, quanto dessa volta ao conteúdo, ela é muito, muito complexa, muito problemática, principalmente para quem não tem experiência. Então, o cara chega e fala, não, vou matar no peito, né? Chega, aquele monte de PDF, animadão e tal. Esse é fogo de palha, cara. Quando ele vê que, caramba, tô começando a me enrolar, é ladeira abaixo. Aí ele vai só se enrolando mais e mais e mais. Quando ele vê, já ficou um ano sem ver um conteúdo e tal, já esqueceu, e aí ele desespera. Caraca, eu lembro disso. Quando eu comecei a estudar, cara,
Eu vivia começando do zero, eu chegava na metade da matéria e voltava porque eu tinha esquecido tudo. Sim, sim. Aí depois eu fui criando estratégia para revisão. Como é que você faz para revisar? Vamos lá, se você pudesse dizer assim, Ari, essa revisão aqui funciona. Assim, como é que é uma revisão? Você acabou de falar mais ou menos como é que é. Sim. Mas vamos lá, o aluno estudou já matéria, sei lá, direito constitucional, direitos fundamentais. Porque são quantos artigos? Quantos incisos no artigo 5º? Sei lá, 67. O cara lembrar daquilo tudo, você acha que é melhor ele entender ou decorar? Ou os dois? Vamos lá, o processo de aprendizagem, ele tem algumas etapas. Primeiro ele vai entender. E olha que tem professor que fala na internet aí que tem que entender nada, tem que sair decorando tudo. Discordo veementemente, né? E, enfim, não sou só eu, a própria... O conceito, né, de decorar, ele é facilitado por entendimento. Isso é óbvio, está em várias pesquisas. Mas, enfim, sempre você entende um assunto. Então, o que é entender? É você compreender que há uma lógica naquilo. Então, se alguém te explicar o que é Constituição, você fala, tá, a Constituição, então, é uma norma. Então, você entende que tem uma hierarquia de normas. A partir dela, ela é a base do ordenamento jurídico. Então, a partir dela vão ter as leis ordinárias, blá, blá, blá. Você entendeu o que é uma Constituição, para que ela serve, por que existe uma Constituição, por que a gente não pega e rasga e pronto? Não, porque senão aconteceu um monte de coisa. Enfim, primeiro você entende. Depois você... Isso, assim, é uma nomenclatura que eu usava no curso que eu dava e tal, mas que não necessariamente é esse nome, tá? Depois você absorve, ou seja, você entendeu o que é a Constituição e agora você vai fazer associações dentro da sua cabeça, você vai encaixar aquilo dentro do seu cérebro. Tá, então uma Constituição, tá, isso eu já vi no jornal, agora eu sei que aquela lei, então, ela não pode ir contra a Constituição, então você vai absorver, você vai fazer links daquele assunto novo com o que você já viu. E a terceira etapa, que na verdade é a mais problemática, é porque assim, você, beleza, aprendeu o que é Constituição hoje. Semana que vem você vai lembrar? E na outra, né? Então, sei lá, se eu te falar que o nome da minha mãe é Daisy, semana que vem você já esqueceu. Né? Você pode entender isso, você pode absorver isso, mas como que você faz para de fato memorizar isso? E o que é memorizar? Para a gente memorizar, então, é você levar essa informação que você já entendeu, que você já absorveu, para a memória de longo prazo. Ela está na sua memória de curto prazo. Se você não fizer nada, você vai perder ela. E a única forma de você levar uma informação da memória de curto prazo para de longo prazo é revisando. Então, a partir daí entra o processo de revisão. Tá? Então, o estudo é entender, absorver e memorizar. E, de novo, memorizar, isso... até os campeões de memória e tal, eu gosto bastante das coisas de memória, de aprendizagem. Eles falam, cara, para você levar algo do curto prazo para o longo prazo, tem que revisar. E aí, beleza, como que a gente revisa? Por que a gente revisa de um jeito ou de outro e tal? Existem vários aspectos que a gente pode abordar esse assunto. A gente pode abordar primeiro o que revisar, né? Então, pô, beleza, acabei de estudar Direito Constitucional, fechei aqui o meu curso em PDF. O que eu reviso daqui agora? É uma pergunta muito difícil, porque é muita coisa. E o que é importante ali, o que não é? Como é que se faz essa classificação? Então, o ponto de partida, cara, tem que ser as questões. Porque, de novo, você não vai conseguir decorar toda a Constituição para a prova, e você nem precisa disso. Você precisa decorar o que cai, a forma de cobrança que é feita pelas bancas. Então, você vai partir para as questões. Você vai ver como que aquela banca gosta de cobrar, quais assuntos que ela gosta. Então, as questões vão te dizer o que você deve revisar mais ou menos. Tá? Então, quando você está fazendo questões, naturalmente você está estudando mais o que a banca gosta de cobrar mais. Tá? Então, o ponto de partida é as questões. E a partir daí, isso é um aspecto objetivo, ou seja, não importa se é o Lucas ou se é o Ari. Se nós dois queremos ser auditor fiscal, por exemplo, sei lá, do estado de Minas Gerais, a banca FGV, ela gosta daquilo. Não importa se sou eu que estou prestando ou se é o Ari que está prestando. Então, a gente vai revisar aquilo. Um outro ponto para a gente definir o que a gente vai revisar é o aspecto subjetivo. Onde que eu tenho dificuldade, onde que o Ari tem dificuldade. Eu posso pegar atos administrativos com facilidade e você ficar com dificuldade em agentes públicos. E eu com facilidade e vice-versa. Então, como que a gente vê onde que estão as minhas lacunas? Primeiro, de novo, resolvendo questões, que aí eu posso pegar aquelas questões e refazer as erradas. Então, no meu caderno de erros ali, eu vou ter as minhas dificuldades e o Ari as dele. E aí também o Anki, que é o que eu gosto bastante, né? Que é o flashcard e tal. Então o Anki, ele pega os flashcards e vai monitorando o que você já aprendeu, o que você não aprendeu, e vai batendo, né? Vai botando para revisar mais o assunto que você demonstrou ter mais dificuldade. Enfim, e aí então revisar tem vários aspectos nesse sentido, né? De o que revisar, quando revisar, é um processo complexo de fato. Muita gente pergunta sobre anotações. Tipo assim, você acha que é interessante estudar
e ao mesmo tempo construir seu próprio resumo, resumir o que você estudou. Porque assim, algumas pessoas falam, eu vou resumir porque quando eu precisar revisar, eu tenho um material de consulta. Sim. Então tem gente que constrói os resumos a partir de questões. Eu mesmo fazia isso. Sim. Respondia questões e ia construindo meu caderno a partir dos erros que eu cometia e algumas informações que eu pegava no site de questões. Sim. Para você, é um estudo eficiente? Resumir o que você viu uma videoaula, estou resumindo aqui o conteúdo. Tô anotando, escrevendo, digitando. É importante? Tem gente que fala que não. Tem gente que fala que é perda de tempo. Sim. Para você. Cara, primeiro que eu respeito muito quem diz que não, assim, tem vários professores muito bons, assim, do meio de concurso, que falam, cara, pra mim não anota nada, só sai fazendo questão e pronto, até passar. Respeito a sua opinião, mas eu não concordo muito. E eu falo isso não só porque eu fiz os meus resuminhos e passei, porque eu sou uma amostra muito pequena, né? Eu sou uma pessoa. Será que isso é melhor pra maioria das pessoas que estão assistindo a gente? Porém, o que eu observo, cara? A maioria dos aprovados tem algum tipo de anotação. Isso não sou eu que estou falando, e não estou falando só dos meus alunos, né, que eu oriento que faça, mas os colegas mesmo de físico, que hoje eu trabalho com eles, todo mundo tinha alguma forma de revisar, cara, de revisar rápido. Porque assim, Ari, anotar tem duas grandes vantagens. Primeiro, é deixar o estudo mais ativo. Então, porque, cara, se você quando liga uma videoaula, é muito fácil você deixar a videoaula rolando e quando você vê, você está pensando, sabe, no pato que você viu na praça, sabe? Né? Você viaja na maionese, bicho, você vê uma formiguinha, você fala, formiguinha, onde é que ela vai e tal. E o professor tá lá falando. Então, se você demole, cara, rapidamente você viaja nisso. Então, quando você anota, você consegue se prender mais, você consegue se deixar mais na linha, né? Opa, o que é mais importante? Então, você faz um juízo de valor entre o que o professor falou e viu que isso aqui é mais importante que isso, então você anota isso. E esse processo deixa o estudo mais ativo, deixa ele mais eficiente. Além disso, a importância de anotar é a revisão rápida. Cara, eu pegava o direito tributário, que é uma matéria gigante, e revisava ela em 10 minutos perto da prova, sabe? Então, esse poder de concisão, né, ali perto da prova é muito importante, porque, de novo, a gente estava falando, né, da importância de estar tudo na memória de longo prazo e tal, só que perto da prova, nada impede de você dar uma boa revisadinha ali para você levar isso na memória de curto prazo mesmo, não tem problema. Você acabou de revisar, a prova foi agora, você já matou a questão, pronto. E essa revisão, ela tem o poder também de reavivar as memórias que estão lá na cabeça, né? Então você tá lá na memória de longo prazo, mas ela tá quase se perdendo ali na memória. Quando você dá aquela revisadinha de véspera, pô, aquele caminho, né, neural até aquela informação, ele se reativa. Então, isso é muito importante para perto da prova. Você ter um material conciso com as suas dificuldades, com as suas palavras, né, perto da prova. Isso é muito importante. Então, por isso que eu advogo para que, sim, tenha algum material de revisão. Mas não precisa ser também, Ari, um resumo completo, tá ligado? Muita gente se preocupa muito com isso. Fala, tô fazendo meu resumo, tô em dúvida se coloca uma informação ou não. Para mim, em regra, não coloca. Você tem que colocar ali só o que você sabe que é importante, que você sabe que tem dificuldade. Se você acha que tem dificuldade ou não coloca, deixa pra lá. Não, mas e se cair? Meu amigo, se cair, paciência. Se falar e se cair, você vai ter que reescrever o livro inteiro, porque tudo ali pode cair, tudo tem potencial de cair. Você tem, então, que arriscar mesmo, né? Você tem que montar o material de revisão com o que te parece ser mais lógico de se colocar no material de revisão. Na dúvida, não coloca, deixa ele mais enxuto. Caso ele seja realmente importante, ele vai voltar nas questões e você vai lá e completa seu resumo, entendeu? Então, eu sou muito a favor disso. Você tem material de revisão e não precisa ser um resumo escrito completo. Pode ser um mapa mental, pode ser um diagrama, pode ser uma tabela, não importa. O que importa é você ir montando alguma coisa para na hora da prova você conseguir bater o olho ali e, opa, tá, isso aqui, né, e trazendo na memória aquelas informações. Show de bola. Lucas, eu quero entender uma coisa. Houve recentemente o concurso da Receita Federal. Houve uma reclamação geral de que a prova foi muito difícil, de que eles tinham que diminuir a nota de corte, não sei o quê. O que você achou desse concurso, cara? Foi realmente difícil? O que aconteceu lá? Cara, não acho que tenha sido nada de outro mundo, não. A gente teve agora Mato Grosso há menos tempo e ele foi bem mais difícil, pelo que dizem. Então, eu não acho que foi... Desculpa se alguém tiver ido mal, estiver triste, mas de fato não foi uma prova de outro mundo, não, cara. E olha que a prova da Receita Federal teve ainda um ponto especial desse ano, né? Que foi que dividiu com Minas Gerais, né? Então, e vou dizer, para ser bem sincero, a maioria da galera de elite da área fiscal estava em Minas Gerais. Então, a Receita Federal ainda nem trouxe a maioria do pessoal de elite da área fiscal, na minha opinião, tá? A Receita Federal, ela tem um apelo muito grande, né? De massa e tal, da galera, nossa, Receita Federal, que maravilha e tal.
Mas, normalmente, o concurseiro mais experiente da área fiscal, ele prefere os fiscos estaduais. Né? E depois ele vai conhecendo algumas coisas e tal, ele vai preferindo os fiscos estaduais. E, pô, Minas Gerais já tinha muito tempo que não vinha essa prova, veio também com muita vaga. Então, a Receita Federal desse ano, cara, sendo bem sincero, principalmente o cargo de analista ali, ele foi uma das maiores oportunidades ali pro cara sair da pindaíba na área fiscal, de todos os tempos, assim, pelo menos que eu me lembro, assim, era muita vaga. Então, o cara de analista não ia concorrer nem com a galera de auditor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais e nem com o auditor fiscal da Receita Federal. Então, o cargo de analista da Receita Federal foi uma baita oportunidade. Então, assim, cara, eu não acho que a prova tenha sido, nossa, uma loucura, muito difícil e tal. Claro, FGV é FGV, né, bicho? A gente não dá pra falar que, até que foi de boa. Não, ela é sempre cascuda. Mas não acho que tenha sido nada fora do normal, não. Show de bola. Cara, muito se fala, assim, sobre cursinhos, né? Tipo, os cursinhos estão fazendo o papel deles, né? Eles têm que ajudar as pessoas, têm que contribuir, têm que vender mesmo. Mas qual é que é o equilíbrio entre você estudar de verdade e você estar consumindo material? Por exemplo, a gente compra uma assinatura limitada lá do cursinho, que você vai ter acesso ilimitado pelo resto da vida, você paga ali 3, 4 mil reais. O que você acha disso, mano? Esse tipo de material, ele ajuda ou ele atrapalha? São materiais feitos para concursos diversos. Então o cara faz lá um curso de direito constitucional, entrega o máximo de informações possível. Tu acha que é sustentável isso? Estudar por cursinhos, assim? Ou é melhor você ter um direcionamento de um especialista e procurar os materiais mais certos, mais objetivos, foca mais na lei seca, nas questões? Como é que você vê essa questão dos cursinhos? Qual o limite, né? Tem até limite do humor, né? Mas qual o limite do cursinho numa preparação efetiva? Cara, hoje em dia, uma questão até de marketing, eles querem deixar a oferta cada vez mais irresistível. E como que eles fazem isso? Colocando coisa, empilhando coisa, enxutando e tal, e é PDF grifado, e é PDF 1000.0, e é o PDF não sei o que, e é flashcard, e é mapa mental. Cara, pra você consumir metade disso, vai umas 3 encarnações suas. É um absurdo, assim, o que eles fazem. E, de novo, é o que você falou, acho que eles estão fazendo errado, não. Eles estão na competição mercadológica deles ali, tudo certo. Agora, cabe ao concurseiro ter, de fato, essa noção de qual que é o papel dele frente a isso. Eu, sinceramente, acho que você tem que ter um bom curso por matéria, que na área fiscal você vai usar quase que só PDF, a única colher de chá que a gente dá é para TI, para contabilidade, que a gente já falou mais cedo por quê. Nessas você pode ir por videoaula de primeira. Então você vai ter um curso bom para cada matéria, você vai estudar todo aquele curso. Não, mas agora ouvi dizer que o do cursinho lá outro tá melhor. Cara, não importa, o seu é bom já, não tem problema. Então você vai formar uma base boa em cada matéria e vai para as questões. Não, mas e os flashcards, e os mapas mentais? Bicho, não liga para isso. Você vai usar esses materiais de forma complementar a partir das questões. Então você já fez sua base então no PDF, foi para as questões. Você percebeu ali que em direito constitucional, controle de constitucionalidade, cara, você está abaixo, você está performando 80% em tudo, nessa matéria você está tirando 60%. Beleza, então vamos pegar então os mapas mentais de controle de constitucionalidade e vamos estudar eles. Então, esses extras, eu acho que eles têm que ser usados de trás para frente, digamos assim. Então você primeiro faz a sua base pelo PDF normal, vai para as questões, aí das questões você volta para esses materiais extras. Porque senão, de novo, você vai ficar doido, assim. E tem muito material extra bom, cara, assim, não é porque eles estão de fato fazendo uma oferta super gigantesca que eles entulhem necessariamente muita coisa ruim, não. Claro, tem coisa ruim. Mas tem muita coisa boa, tem muito flashcard maneiro, tem muito mapa mental muito bem feito, o pessoal tem um talento diferenciado para fazer os mapas mentais, mas não é porque é bom que você tenha que consumir tudo, né? Você tem que consumir de acordo com que as questões te falam. Fala, Ari, nesse assunto aqui, meu irmão, faz alguma coisa aí que você tá mal. Aí você vai lá e pega o mapa mental daquilo, sacou? Show. Para quem tá assistindo, trabalha, tem filho, tem família, cara, qual a melhor dica para você que você pode indicar? Você falou que estudou, você estava tranquilo, você trabalhava pouco, conseguiu estudar mais tempo, mas assim, pela experiência que você tem, você deve ter acompanhado alguém que trabalhava, que tinha família, que tinha uma rotina difícil. Como conciliar, cara? Cara, não só para concurso de área fiscal, mas concurso de forma geral. Claro. Como ter esse equilíbrio na vida pessoal, na vida profissional e os estudos? Cara, você tem que entender primeiro o tamanho do desafio que você está encarando, assim, e se for o caso, você envolver a sua família mesmo no projeto. Então, sei lá, você é casado, tem seus filhos,
dependendo do desafio que você quer, se sua mulher não te apoiar, meu irmão, você não vai conseguir. A não ser que você seja, de fato, realmente um Highlander, assim. Tem uns caras que, minha mulher nem queria que eu estudasse, mas eu estudei na raça. Exceção. Em regra, tenta envolver a sua família, cara, porque você vai precisar deles, tá ligado? Não só na parte de tempo, mas uma questão emocional mesmo. Você vai ter dia que você vai estar mal, você vai estar triste, você vai tomar mais um ferro, vai bater na trave mais uma vez, você vai precisar deles. Então, acho que o primeiro passo é envolver tudo que você pode nesse projeto, inclusive a sua própria família. Você fala, explica pra ela, cara, olha o que você vai trazer pra gente, né? Envolve ela também nos benefícios, né? Obviamente, né? Sua família vai mudar, as oportunidades para os seus filhos vão mudar. Então, ela tem que se imbuir também do propósito do projeto. Então, acho que o primeiro passo é esse. Além disso, eu acho que começar o mais cedo possível, porque quando a gente acorda, né? O nosso filé mignon, digamos assim, da capacidade de raciocínio, é depois que você acorda ali, toma um cafezinho e tal, às vezes toma um banhozinho. Aquele ali é o melhor momento, assim, para você estudar. É melhor do que você ir trabalhar e depois estudar, que aí você já vai chegar para estudar cansado. Então, não, mas eu entro cedo no trabalho, eu entro 6 horas. Cara, se você conseguir, vai dormir, então, 7 horas da noite e tenta acordar 3 horas da manhã. Eu nunca fiz isso, então, assim, é fácil falar, né, cara? Mas é de fato que a gente já viu muitas pessoas fazerem, sabe? O cara acorda de fato, quando tá todo mundo indo dormir, o cara já tá acordando e ele já vai pro trabalho com 4, 5 horas líquidas feitas já, sabe? Então, não, mas é difícil. É difícil. Eu não falei que seria fácil, é muito difícil. E assim, cara, esse é um ponto também, Ari, que eu acho muito importante. Por exemplo, quando eu falo isso também, eu consigo estudar mais tranquilo e tal, as pessoas já desligam o vídeo e falam, esse moleque aí não sabe nada, não. Existe uma competição de desgraça, cara, saca? A pessoa, ela tem uma vida difícil, mas ela quer achar um motivo para ela não passar nas dificuldades que ela tem. Ela não consegue, a partir disso, procurar soluções. Então, e aqui eu me coloco como exemplo, né? Porque eu já vejo muito isso. Eu tenho que, dicas maneiras para dar e tal, mas não entende a minha vida. Tipo, calma, cara, calma. Vamos conversar, assim, as pessoas, elas querem muito tirar a culpa delas, né? E não que seja culpa sua, né? Não que seja culpa da pessoa. Mas a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais positiva nesse sentido, né, cara? E, cara, tá, mas e aí, o que eu posso fazer, então, para melhorar, né? Então, evitem ficar disputando desgraça, sabe? Eu vejo muito isso, sério, é uma onda. Em grupo de concurseiro, né? Fala, não, mas você não sabe, minha tia tá doente. Porra, cara, cara, não adianta você ficar nessa onda, sabe? Você curtindo as condições desfavoráveis que você tem da vida, tá ligado? Claro, se você encontrar pessoas que também estudem e trabalham, que também tenham filhos, para trocar ideia, para trocar experiência, como é que você já adiantava o jantar do seu filho para você conseguir ter mais tempo. Claro, isso é super maneiro. Mas tem que tomar cuidado também para você não achar que, não, se eu não tivesse nada disso, eu ia passar rapidinho. Acho que não, dependendo, sabe? Não é tão simples não, sabe? E assim, cada um tem seus infernos, sabe? Meu inferno poderia não ser trabalhar, estudar e ter filho, por exemplo, mas eu tinha meus outros particulares também, sabe? Que não cabe, né? Cada um tem seu inferninho particular e suas dificuldades. E cada um sabe lidar com as frustrações de não passar de uma certa forma, enfim. Então, de novo, mas voltando à sua pergunta, né? O que eu vejo funcionar mais pro pessoal? Essa questão familiar, você envolver as pessoas e tentar ir pro trabalho já estudado. Então, você primeiro estudar e depois você trabalhar. Claro, na medida do possível, né? Tem gente que não consegue acordar às 4 horas da manhã de jeito nenhum. Sim. Eu, depois de aprovado, eu gosto de acordar até hoje 5 horas da manhã, então pra mim não é problema, mas se você precisa, né, estudar e trabalhar, e mesmo que você trabalhe cedo, minha sugestão é tentar acordar cedo e não precisa fazer todas as horas antes do trabalho, pode fazer pelo menos, sei lá, umas 3 horinhas de manhã, e chegar do trabalho faz mais 1, 2 empurradinhas ali e já tá ótimo. Então dá pra passar mesmo tendo pouco tempo pra estudar. Dá demais, tem muito caso. Cara, e é uma coisa interessante também, Ari, essa coisa de tempo, né, cara? A gente vê, sei lá, o pessoal fala muito isso, né, cara? Numa empresa, assim, fala, bicho, se você precisa que um trabalho seja feito, dê ele pra quem tá mais assoberbado, que você vê que é o maluco que faz, sabe? Então, quem já tá no ritmo de trabalho, de fazer as coisas, já tá na correria do dia a dia, é um maluco que consegue botar as coisas mais pra frente ao mesmo tempo também, sabe? Então, não acho também que, não, se você ficasse o dia inteiro em casa, ia estudar igual um maluco. Cara, não ia, porque aquela parada te dá também uma inércia diferente também. Enfim, mas que dá, meu irmão, tem vários. E digo mais, acho que é, tipo, lá pela metade, velho, dos aprovados mais ou menos, estuda, trabalha. Tem algumas pesquisas que o pessoal faz que indicam por aí, bicho. Sim. Boa, muito bom. Cara, a gente tá vivendo um momento hoje disruptivo, tecnológico, inteligência artificial, chat GPT, um monte de coisa aí. E o mundo dos concursos parece estar começando a ter uma mudança aí de alguns padrões, paradigmas. Por exemplo, já se fala em provas online.
Uhum. Aqui em Santa Catarina mesmo, eu vi, já estão fazendo, mas não sei se foi a prova, foi Chapecó. Vão fazer uma prova online. A banca vai fazer um concurso, a Fundatec. Uhum. Essa prova vai ser online. Como é que você enxerga isso? É uma coisa que, pô, tipo assim, é inevitável de acontecer, ou você, pô, ainda vejo com certa cautela. Como é que controla isso, né? Uhum. Diante da legislação, né? Igualdade, né? Candidatos têm que concorrer em pé de igualdade, aquela coisa toda. Como é que você enxerga isso? Os riscos de fraude? Uhum. Como é que você enxerga a possibilidade de provas online, cara? Cara, honestamente, eu sou um pouco mais conservador, bicho. Eu acho que ainda é cedo para pensar em prova online. Muito embora os concursos sejam, de fato, uma prática, hoje em dia, segura, né, de uma forma geral. Eu, sinceramente, não desconfio de nada, de nenhum dos processos seletivos dos quais eu participei. Dificilmente acho que tenha havido alguma coisa. Acontecem. A gente vê no jornal que acontece dentro da banca, seja via banca, seja via fiscal, seja ponto eletrônico só entre os candidatos, enfim. O online acho que abriria uma porta ainda mais bizarra para esse tipo de coisa. Então, eu acho cedo para prova online e, cara, não vejo isso prosperando muito no curto prazo, não. Claro, no futuro, só Deus sabe, né? Se você mostrasse o chat GPT para você mesmo um ano atrás, você ia achar aquilo bizarro, né? Maluco, não, isso não existe, não é possível, não. E existe e faz. Uhum. Então, eu não digo que prova online não vai ser verdade daqui a um ano. Acredito que não, acho que não. Agora, não cravo nada. Talvez eles mudem a forma de perguntar as coisas. Tipo assim, eles tragam questões que não são facilmente respondidas por uma pesquisa no Google, por Uhum, exemplo, uma pesquisa no chat GPT. uhum, Talvez seja essa a ideia, né? uhum. Ou até entrevistas, enfim, em que não dá pra você mentir ali. Até recentemente eu vi, eles colocaram a prova da Receita Federal pro chat GPT responder, né? Não sei se tu viu isso aí. Foi. Eu vi o pessoal do Tech Face também, né? Não sei se é o mesmo que você viu. E aí o chat GPT não conseguiu nem a nota de corte, passou longe da nota de corte, né? Sim, Então sim. ainda precisa estudar, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Cara, e eu não sei, assim. Pô, não é possível que o maluco vai querer entrar desse jeito, mas quer, né? Não tem jeito. Que caraca, depois você chegar lá, cara, você não sabe nada de direito tributário, você vai lançar um tributo, você é maluco, velho. Mas tem doido pra tudo, né? Ali. Os caras falsificam até licença médica, meu irmão, pra operar os outros, os caras não vão fazer isso lá, Cara, lógico que faz, né? tá louco. Não, é um mundo de facilidades, né? É. E vence quem se dedica mais, né? Vence quem volta por aquele. Eu chego com certa cautela também. Acho que o brasileiro não tá preparado pra isso ainda. Existe muita fraude. Vai abrir um espaço muito grande pra fraudes. Uhum. Tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. Cara, você morou uma época, se eu não me engano, no Oriente, né? Tipo, Foi. na China? Foi no Japão. Foi no Japão. Muito se fala sobre japoneses, né? Os japoneses são fora da curva, geralmente são os malucos do cabeção, passam sempre nos melhores vestibulares de medicina, tal, USP. O que você acha que os japoneses têm, os orientais têm, que nós não temos? O que eles os faz mais brilhantes nesse ponto de aprovações e de estudos, enfim? Cara, bom, falando especificamente sobre a cultura japonesa, assim, eu fiquei lá uns 6 meses também, não sou nenhum doutor em cultura japonesa e tal, então tudo que eu falar vai ser uma mera impressão, uma opinião minha, né? Não uma verdade absoluta, mas eu acredito que boa parte desse sucesso que eles têm na parte mental e até física mesmo em alguns aspectos, seja um efeito. Eles têm efeitos colaterais muito ruins que a gente não veja, assim. Então, lá existe uma pressão social muito grande para você trabalhar, conseguir um bom emprego e tal. Aqui tem também, né? Aqui, sei lá, sua mãe pode ter feito uma pressão, faz isso, faz aquilo e tal. Às vezes você não queria aquilo, mas existe essa pressão aqui. Só que lá isso é muito mais forte, sabe? Então, não, se seu pai foi um engenheiro renomado da empresa tal, cara, vai haver uma pressão gigantesca para você também ser um engenheiro renomado daquela, né, tal. Então, esse sucesso que eles têm nessa parte de provas, de decorar, de aprender e tal, é fruto de muito esforço, mas muitas vezes sem necessariamente eles quererem estudar tanto aquilo, sabe? Então, eles são muito bons, de fato, eu admiro muito, aprendi muito lá, foi fantástica a experiência, mas essa pressão social, ainda mais que eu estava numa universidade lá, né, num laboratório de universidade, então, cara, o professor, para ele ser um chefe de laboratório, ele quase não tem vida, assim, ele não ia ver a família dele morava em outra cidade e tal, então eles ficam lá 16 horas por dia no trampo, só que, tipo assim, chega lá, é bonito você ver um cara dormindo em cima da mesa, assim, de tão cansado que ele tá, mas, assim, se você aqui no Brasil, ele fala, cara, vai pra casa, vai descansar, depois você volta. Lá não, lá ele tem que estar lá, ele tem que mostrar que ele tá lá trabalhando.
Só que não necessariamente aquele trabalho é efetivo, né? Então, o sucesso deles é maneiro de ver, eu gosto, eu admiro, né? Aprendi muito, mas existe um lado não obscuro, né? Que seria muito dramático falar isso. Mas existe um preço também por isso que a gente não vê, que isso aí não é tão bonito, então as pessoas não comentam tanto, sabe? Sim, sim. Essa impressão mais ou menos que eu tinha em relação a isso. Então é muito mais disciplina do que talvez uma genética favorável. Não, total. Disciplina total. Não existe genética favorável para isso, né? Lucas, a gente está no ano 23, né? E vem aí 24, tem muitas perspectivas de muitos concursos, principalmente agências reguladoras, vem aí Tribunal Superior Eleitoral unificado, né? E vem também ISS, né? O que significa ISS mesmo? É Imposto sobre Serviço. Ah, tá. Então, é porque a gente fala assim, o fisco municipal, o principal tributo é o ISS. No fisco estadual, o principal tributo é o ICMS. Ah, tá. Então a gente fala ICMS Paraná, é o fisco estadual do Paraná. ISS São Paulo, a gente tá falando do município de São Paulo e não do estado de São Paulo. E aí Cefaz é a mesma coisa? Secretaria da Fazenda. Estadual. Então, normalmente usa Cefaz, ou às vezes usa Cefa, às vezes CEF, em Minas Gerais só SAF, e aí varia de órgão para órgão. Tá. Só que a gente tá chegando no momento de um governo que valoriza o servidor público e valoriza a contratação de servidores, não economiza. Tem vários questionamentos sobre isso, né? Sobre controle fiscal e até saúde financeira do Estado mesmo. Esse crescimento do Estado, né? Muitos pregam a enxugamento. Mas ok, não vem aqui ao caso questionar isso. Vai chegar um momento que vai ter tanto edital aberto que o cara não vai saber o que fazer. Ele vai começar aqui, depois muda para cá. O que é que você acha que você deve fazer agora? Você que tá vendo aí, o que é que o Lucas acha que deve ser feito agora? Tipo assim, devo fazer uma base agora, focar em uma área, ou fazer uma base geral para quando sair os editais eu começar a focar em um e outro? O que você acha que você faria hoje? Eu sei que vão sair os editais. Agências reguladoras, ANAC, ANTT, né, Anatel, enfim, ANEEL, Anvisa, TSE. O que você faria hoje? Sim. Se diante dessa possibilidade de muitos editais abertos? Cara, primeiro pegar as matérias que são o núcleo duro de qualquer área. Porque a gente está falando aqui de núcleo duro de área fiscal para depois ir para controle, mas existe ainda um núcleo mais fechadinho que, cara, virtualmente 99% dos concursos no Brasil vão ter, que é português, direito administrativo, constitucional, raciocínio lógico. Essas 4, meu amigo, é a base para tudo. Então isso você tem que estar estudando desde já. Não, mas beleza, já tem essas mais ou menos estudadas. Aí você vai começar a direcionar. Se você ainda não tem um edital mais ou menos em vista, você realmente não tem ideia de qual edital que você vai, você tem que começar então a decidir isso. Fala, quero então agências reguladoras, o que tem caído mais? E aí você coloca, não, mas eu quero um pouquinho mais de, de área fiscal, como a gente falou. Então já pega um tributário e uma contabilidade. Quero controle, aí você pega um pouquinho mais de AFO e tal. Você tem que começar então a migrar para a área, né? E não para um concurso específico. Não escolha um órgão, não, eu quero passar só se for ANAC. Cara, pode ser um pouco cedo para isso, sabe? Deixa sair a autorização. O que é importante, né, a gente lembrar as pessoas, porque às vezes sai ali no, o presidente da ANAC, ele fala que tá precisando de servidor. Aí o cursinho, meu irmão, já vai querer te vender o pacote da ANAC amanhã. Só que, cara, até de fato esse concurso sair, vai ter muita tramitação no Congresso, aí vai ter autorização pelo Poder Executivo, aí depois vai de fato contratar a banca, só aí vai sair o edital. Então, nesse meio tempo, você vai conseguir ter um panorama mais concreto se de fato aquela prova vai sair ou não. Então, a partir do momento que você vê que de fato, então agora o presidente falou que de fato vai autorizar, de fato ele autorizou. Beleza, agora você pode começar então a pegar a parte específica da ANAC. Sim. Mas, de novo, a gente parte então do núcleo mais menorzinho ali, né, que é administrativo, constitucional, português, raciocínio lógico, é o básico do básico do básico. E a partir daí você começa a levantar a cabeça assim, olha mais ou menos como é que tá o cenário, opa, acho que um pouquinho para lá. E aí começa a botar aquelas matérias. Sem se aprofundar muito, se não tiver pelo menos uma autorização. Sim. Cara, qual que é a matéria que você acha que as pessoas, tipo assim, essa matéria é a que as pessoas menos dominam, de forma geral, e por elas não dominarem isso aqui, elas estão tendo muita dificuldade, estão batendo sempre na trave? Cara, estatística, sim, acaba que a minha amostra é muito mais enviesada para a área fiscal, mas na área fiscal, estatística, o pessoal, de fato, passa sem saber a parte mais avançada de estatística. Sabe ali probabilidade, um pouquinho de descritiva, um pouquinho de redação também, né, que acho que é até justamente o seu ponto forte. Essas duas acho que é que o pessoal mais negligencia, assim. Português? Cara, português ali é um assunto interessante, assim, porque se você pega uma FGV da vida, bicho, cara, é só uma interpretação muito doida.
tá ligado? Então, assim, cara, eu tenho certeza, absoluta, assim, que você pode pegar, cara, um maluco da Academia Brasileira de Letras, ele não fecha português da FGV, não fecha, cara, porque é muita viagem à maionese, é muita interpretação, é muito o que ele quis dizer e tal. Ah, então, o português é uma matéria que o custo-benefício de você estudar muito ela, assim, de uma forma muito ostensiva, é muito baixo. A questão, uma outra questão é se você não tiver base. Você fala, cara, meu ensino fundamental não foi legal, eu realmente erro coisas básicas e tal, crase, porra, não tenho nem ideia. Beleza, então você vai fazer um curso de português pra você pegar essa base. Agora, essa base já tá feita, você vai ter dificuldade com português na FGV, como todo mundo tem. Sacou? Então, português, eu acho que é a matéria que você tem que não ser ruim, mas você não precisa ser bom, sabe? Sim. Excelente, sacou? E você acha que para estudar português, eu compro uma gramática? Eu lembro que tinha aquelas gramáticas enormes, né, da escola lá. Uhum. Qual que é a melhor forma? Eu comprar uma gramática daquelas enormes e aprender um monte de regra? Ou não, vou comprar aqui um módulo de português PDF do cursinho, com videoaula, que o cara comenta questões e tal? Ou não, eu vou partir primeiro para as questões, para os assuntos mais importantes, depois eu vou aprofundando alguns assuntos que eu não vou entendendo. Como é que é? Qual que seria a melhor forma de estudar português hoje? Cara, português, a forma de cobrança de português varia muito de banca para banca. Então você pega as bancas menores, normalmente elas preferem uma abordagem mais segura, que é aquela gramática, objeto direto, indireto, acentuação, é uma cobrança que dá menos problema para eles, sabe? É uma questão de, cara, isso aqui tá errado, tá aqui, ó, tá no dicionário, tá assim, você botou isso aqui, tá errado. As bancas maiores, elas já têm essas questões mais interpretativas. Sim. Então, se você quiser concursos que normalmente CESP pega, FCC, gramática não é tão útil. Claro, sempre vai ser útil você constar uma palavra ou outra, mas o seu estudo não pode se basear nisso. Então, você tem que definir bem a área que você quer, para você entender quais são as bancas principais dali e entender a forma de cobrança. Então, se você quiser os concursos fiscais maiores, que dificilmente vão ser bancas pequenas que vão fazer, você tem que, de fato, pegar um PDF, se você não tiver base, e fazer muita questão. Não tem muito mistério. Não, eu quero um ISS de cidades menores, eu quero passar logo, ou eu quero passar aqui no meu estado, e vão ser bancos menores. Aí sim, vale a pena você pegar uma gramática, vale a pena você pegar alguma coisa mais... ensino fundamental mesmo, né? Ou médio, né? Mesmo, aquela parte, né, mais de escola mesmo, saca? Sim, sim. Até porque tem conteúdos da gramática que são pré-requisitos. Por exemplo, se você não entendeu análise sintática, por exemplo, o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é uma adjunta adnominal, adjunta adverbial, você dificilmente vai ir bem na parte de pontuação, né? Sim. Porque o aluno, ele acha que, não, eu vou estudar primeiro pontuação. Aí quando ele chega em pontuação, ele fala, não se coloca vírgula entre sujeito e verbo. Ele não sabe o que é. Mas ele não sabe o que é um sujeito. Então, esse caminho, porque para que eu entenda dessa forma, se eu for estudar pela gramática normativa, eu não vou aprender. Porque ele já começa com acentuação. Já começa com pontuação lá e a parte de análise sintática está lá depois. Então, mas só que eu não consigo aprender pontuação se eu não estudar análise sintática. Então, por exemplo, na gramática, qual seria o primeiro, tipo assim, o primeiro assunto que você acha que deveria estudar? Isso aqui é fundamental, é a base para muita coisa. E que talvez seja mais difícil das pessoas entenderem. Eu acho que é análise sintática. Então, é um custo-benefício bom aprender análise sintática? Eu acho uma boa. Mas qual a importância da leitura, do hábito de ler? Para os estudos de forma geral, para a gramática, mas como é que você enxerga o hábito da leitura? Sim. Cara, tem um aspecto das provas fiscais, de novo, eu vou trazer sempre puxar a sardinha pro meu lado, que é onde eu sou especialista, onde eu vejo tudo. Existe um aspecto interessante também, que acho que pouca gente fala, que é o tamanho das provas. As provas têm ficado muito grandes, cara. Muita gente acaba falando, cara, eu não consegui terminar de ler a prova. Então, quando você lê com mais frequência, você consegue ter uma velocidade de leitura maior. E isso, para a prova, é sensacional. Essa prova que eu fui bem lá em Goiás, muita gente reclamou do tempo. E eu conversei com o primeiro lugar, que é meu amigão, o professor Hermilson. Ele falou, cara, eu tenho facilidade, eu também faço rápido. Então, muita gente boa, a gente ficou sabendo que, cara, gente boa mesmo, que eu acho que estava até mais bem preparada que eu, mas que não tinha essa velocidade de leitura muito rápida. Eu terminei a prova antes do tempo, assim, eu tenho velocidade nessas coisas. Então, acho que foi um grande diferencial. Então, eu acho que essa questão da velocidade de execução da prova, o hábito da leitura é muito bom para isso. E fora a própria, de novo, a interpretação ali de português e tal, o pessoal erra muito, assim, uma interpretação básica, assim, e a gente fala isso aprovados mesmo, assim, eventualmente escorregam nisso, sabe? Então, a leitura é muito importante para você tanto evoluir no próprio português em si, quanto na parte de vocabulário,
quanto na parte de velocidade de leitura. É porque as pessoas falaram, não dá tempo de ler. Uhum. Assim, pô, ler um livro lá, não dá tempo, é tanta matéria para estudar. Você lia livros, revistas, como é que era isso? Cara, eu sempre curti ler. Durante o concurso, eu basicamente só lia meus PDFs mesmo, já era coisa demais. E hoje em dia eu tô tentando, mas eu nunca fui um leitor, nossa, sensacional, assíduo e tal, mas sempre tem um livrinho ali. Mas um leitor... porque existe essa cobrança também, tem que ler mais, tem que ler mais, tem que ler mais. Mas eu não consigo, cara, ler demais, assim, também. Sim. Mas, de novo, leio ainda bastante, tem uma pequena biblioteca lá em casa que eu já li tudo, mas não me considero também um leitor pica, assim, como a galera faz. Tem livro pra caramba. Não, lê, como é que o pessoal fala? Sei lá, 4 livros por mês. Pra mim não consigo, é um livro e olha lá. Eu acho que quem fala isso tá mentindo, velho. É, mentira? Então me conta, você que lê mais, Eu mentira acho essa que é parada? mentira, velho, não dá... Só se o cara viver de ler, mano. Pois é, não meu tem irmão. como, velho. Cara, hoje, porra, tem o físico, tem a coruja, tem minha mulher, daqui a pouco eu vou ter filho. Cara, que eu vou ler livro que horas, bicho? Não Tá dá, maluco, o cara no bicho? final do ano sempre tem aquela figura, né? Que aí ele posta uma foto com uma mesa cheia de livros, assim, olha, li todos esse ano. Mano, tu fez o que na tua vida? Só leu? Eu acho também, cara, eu não consigo. Não, e outra, sinceramente, às vezes, pô, sabadão de sol, eu vou pra praia, porra, eu quero tomar minha cervejinha lá na praia, quero ficar lendo livro não, velho, me deixa, eu tô cansadão, tá ligado? Pô, eu até tenho tempo, então, eventualmente, mas não quero gastar ele lendo, não, tem hora, né, quando tá mais corrida, é foda. Eu acho que se eu for comparar hoje a leitura, eu penso, faz academia. Cara, a leitura é o cardio, mano. Se você não fizer um bom cardio, você vai ter dificuldade pra fazer os exercícios. Uhum. Assim, você vai ter pouca resistência. Então, quem gosta de ler, cara, não precisa ler um livro toda semana. Se você ler 10 páginas por dia, você vai fazendo essa base, essa constância, que vai te dar sustentação para interpretar melhor um texto, para ler mais rápido, para não ter dificuldade para ler coisas densas e grandes, né? Que quem não gosta de ler, lê 2 parágrafos e já quer parar, porque ele não consegue terminar, porque ele não tem o hábito. Então eu acho que seria legal, né? Criar esse hábito, nem que seja um pouquinho. Sim, não, é importante, sem dúvida. Mas aí uma pergunta então pra você, eu que sou entrevistado, mas eu quero te perguntar. Por exemplo, cara, hoje eu passo o dia inteiro, pô, em frente ao computador, lendo um monte de parecer, de lançamento tributário, de não sei o que, advogado manda uns textão pra gente, e na Coruja também, escrevendo um monte de coisa, aluno e tal. Isso serve como uma leitura, tipo, de treinamento? Ou não, tem que ser um livro, tal? Serve, mas eu acho que a leitura descompromissada é melhor. Aquela leitura, sei lá, você pega um livro de história, vai movimentar outros setores do teu cérebro, né? Entendi. Vai movimentar a tua capacidade de criatividade, né? A cognição diferente. São outros insights, né? Pode crer. Então é importante você ler coisas diferentes do que você já faz normalmente. Lucas, eu quero fazer agora um bate-bola contigo. Eu não tenho como eu não perguntar isso, mano. O velho. A galera quer saber, mano, qual que é a melhor técnica de revisão? Você que é especialista nisso, você que manja do negócio dos Paranauê. Pô, essa aqui, até pra gerar um corte pra gente, né? Essa é a melhor técnica de revisão. Na tua opinião, o que é mais efetivo? Tá? Inclusive, quem tá vendo esse corte, assiste ao resto do vídeo, porque ele explicou bem melhor, de forma mais genérica, né? Isso. Agora ele vai especificar. Qual que é a melhor técnica de revisão, na sua opinião? Cara, a melhor técnica de revisão é uma dupla. Tem até uma live minha com o Cristiano Luna que a gente chama de Bebeto e Romário. Questões e Yankee. Pra mim, é a dupla imbatível. E por que são as melhores? As questões, elas vão no aspecto objetivo, elas vão dizer o que cai mais. Então você vai revisar fazendo questões. Não, mas questões de que agora? Não, questões do seu concurso, daquela banca. Faz. Agora você vai voltar, então, nos assuntos naturalmente pelas questões. Então esse é a primeira forma de você revisar, fazendo questões. É uma revisão ativa e focada no que cai mais. O segundo método é pelo Anki. O que é o Anki? É um flashcard, é um software de flashcards com repetição espaçada. E por que eles funcionam tão bem juntos? Porque enquanto as questões focam no que cai mais, no aspecto tão objetivo, não importa quem está fazendo. O que cai mais para todo mundo. O Anki, ele vai no aspecto subjetivo, então ele vai nas suas dificuldades. E as questões, elas alimentam o Anki. Então você faz questões. Opa, achei aqui um assunto que estou indo mal. Achei uma questão que está caindo sempre e eu estou errando. E você joga ela para o Anki. Então agora você não só está vendo o que cai mais, como também está batendo mais no que você tem dificuldade. Então, essas duas formas de revisão juntas, elas rolam uma sincronia entre elas que, para mim, são a duplinha imbatível de revisão. Então o Anki é algo pago, é gratuito? Como é que é? Tipo, você baixa o aplicativo lá e você tem que pagar uma mensalidade? Vamos lá. O Anki, ele é um open source, ou seja, ele é um programa de código aberto. Então, ele não tem um dono específico. Claro, tem as pessoas que desenvolvem ele,
mas eles não detêm aquela propriedade intelectual financeira, então eles não cobram. Você pode ir lá pegar e ver cada linha de código que eles escreveram para chegar no Anki. Então ele é gratuito, multiplataforma, então você instala ele no computador, faz seus cards lá, começa a estudar, e você baixa no celular. Ele sincroniza na nuvem entre um e outro, e você pode continuar revisando de onde você parou lá no computador, você continua do celular, e aí vai. Você pode pegar cards prontos na internet, você pode fazer os seus próprios. A única questão que não é totalmente gratuita no Anki é o aplicativo para iOS, que ele é até um pouco caro, na verdade, mas ele é a única fonte de renda para sustentar justamente essa infraestrutura de nuvem para cada dispositivo sincronizar um com o outro. E mesmo no iPhone dá para você usar ele pelo Safari, então você entra na versão web dele, né, porque ele tem no computador tanto o aplicativo quanto na versão web. No celular, a versão web funciona perfeitamente também. Então você pode usar ele no celular tanto pelo aplicativo pago quanto no Safari de graça. Só que, cara, se você começar a usar, se começar a gostar, ele é 150, eu acho. O aplicativo é caro no iOS, mas assim, vai ser 150 uma vez só. Que vai te trazer um benefício muito bom. Então, eu recomendo que se você realmente gostar, realmente funcionou para você, compra o aplicativo ali no celular, funciona melhor do que no Safari. Mas o Anki, assim, basicamente ele é um software então, que ele mistura alguns conceitos, né? O flashcard, que é uma pergunta de um lado, uma resposta do outro. Então, toda hora você é desafiado a tentar se lembrar de alguma coisa. É diferente de um mapa mental. O mapa mental, a informação está lá. Você pega, bate o olho, você já tem a informação. Então, você não tem um esforço cognitivo de puxar aquela... peraí, como é que é mesmo? Tá, lembrei. Então, o flashcard ele torna esse estudo mais ativo, né? Você tem que puxar da sua memória aquela informação. Isso junto com um sistema de repetição espaçada. Ou seja, ele vai montar naturalmente um cronograma para você de acordo com o seu desempenho naquele card. Então, você viu aqui o card A. Se, a pergunta é essa, tal, acho que a resposta é essa. Você confere a resposta e vê se você acertou. Acertei e foi fácil. Beleza, então você vai ver de novo esse cartão, sei lá, semana que vem. Agora você pegou o cartão B. Você, errei. Você marca ali que você errou, você vai ver esse cartão de novo amanhã. E assim vai. Para todo cartão ele vai montando um cronograma assim. Da próxima vez que você vê o cartão A que você tinha acertado na semana que vem, se você acertar ele de novo, você vai ver ele de novo daqui a um mês. E assim vai. Então, ele vai martelando tudo que você erra, tudo que você tem dificuldade, ele vai martelando até você começar a acertar. E tudo que você já demonstrou ter facilidade, ele vai jogando mais para frente, então você vai vendo cada vez menos aquela informação. Então, basicamente, ele alia, né, o estudo ativo com o sistema de repetição espaçada, cara, para otimizar ao máximo aí essa revisão, ela ser só realmente na veia do que você precisa revisar, sacou? O cara que inventou isso é um gênio, né? Obrigado, cara do Anki. O nome dele é Anki, é? Não. O Anki, na verdade, ele é só mais um software. Existem vários, né, desse tipo, mas ele é o mais famoso por ele ser de graça e ser open source e tal, é bem bacana. Esse cara é brabo. Deixa eu fazer o jabá rapidinho, então. Eu tenho um e-book, mas é um jabá que eu não ganho quase nada, na verdade. Eu não ganho nada, é totalmente de graça. Você entra lá, guruja.link/Anki. Você baixa o meu e-book lá de graça em que eu ensino lá. Cara, o que como é que ele funciona, explico todos os princípios por trás dele, como baixar, como instalar, como fazer o primeiro card, como você revisar no seu dia a dia, enfim, vários probleminhas que podem ocorrer. Eu já antecipo para você. Tá lá, de graça, 0800, serve para área fiscal, área policial, tribunal, reguladora, qualquer coisa que quiser aprender. Eu vou falar assim, eu já baixei, eu não recomendo você baixar se você não quiser melhorar e desenvolver os estudos. Se você não quiser evoluir, não baixa, cara, não baixa. Recomendo. É que é muito caro ali, é muito caro o e-book. Você vai só clicar... Recebeu no e-mail, acabou. Mano, não baixa se você não quer evoluir nos estudos. O e-book é maneiro, eu sou orgulhoso dele. Não, se você é o cara. Galera, é o seguinte, Lucas, vamos lá. Meu público-alvo, sei lá, 80% das pessoas que estão vendo esse vídeo são de carreiras policiais. Né? A galera de carreira policial tem a galera da área fiscal. Cara, mas assim, ó, tem um ponto de contato entre a tua área e a área policial, que é a grande massa dos concurseiros. Informática, contabilidade, tá caindo em toda a prova de Polícia Civil e Polícia Federal. Lamento, galera. E a galera tá suando. Eu vi agora saiu Polícia Civil lá da Paraíba, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, tinha lá contabilidade de alto nível, informática, linguagem de programação, essa coisa toda. Mano, eu sei que você é da área fiscal, mas assim, qual conselho você daria pra galera de área policial que precise dessas matérias? Porque Polícia Federal, por exemplo, mano, é contabilidade, estatística, informática, são as matérias que têm maior peso. Direito penal, esquece. Direito processual penal, esquece. Agora é o novo policial. Uhum. Como você acha que as pessoas devem estudar? Quem vai fazer PF,
PRF, porque PRF também cai em informática em alto nível. Uhum. Como as pessoas devem estudar informática e contabilidade e estatística também, porque tá caindo em Polícia Civil. Uhum. Como é que elas devem começar a estudar essas matérias? Qual o melhor caminho? Porra, contabilidade é assim, informática é assim. Tá. Vamos lá, eu acho que rola de separar as duas, porque aquela coisa que a gente já falado, né? Do que é abstrato, do que a gente tem uma noção do que seja a aplicabilidade daquilo, do que a gente não tem. Informática, todo mundo tem uma ideia mais ou menos do que é um antivírus, do que é uma senha, uma criptografia. Então, começar primeiro pela contabilidade. A contabilidade, você tem que começar ela o quanto antes, e de preferência por uma videoaula, porque é uma matéria que você vai demorar a concatenar as ideias, tá ligado? Fala, pô, balanço patrimonial, aí do balanço patrimonial você vai fazer um fluxo de caixa, depois junto com a DRE. Então, cara, são coisas totalmente alheias, né, como a gente falou, do universo de qualquer pessoa, seja um aspirante a policial, seja qualquer pessoa normal no meio da rua. Então, pra mim, contabilidade primeiro, você vai ter que ter paciência, porque, bicho, é muito difícil no começo, mas eu te garanto, ó, eu tô olhando seu olho e tô falando, cara, depois você vai entender, depois as coisas vão começar a se encaixar e vai fazer sentido, tá? E ela ali é a exceção pra gente da área fiscal, a gente gosta, cara, só PDF, PDF, PDF. Não, pra contabilidade pode ser uma videoaulazinha, tá? Pra informática... Dá uma colher de chá, né? Exato. Pra contabilidade e TI, a gente vou fingir que não tô vendo você vendo essa videoaula aí. Pra informática, cara, eu acho que o bom de informática, todo mundo tem acesso a um computador. Então, a minha sugestão é tentar ver as coisas mais concretas. Então, por exemplo, eu tenho um assunto de informática que é muito importante, mas que quase ninguém entende, que é o hash, sabe? Quando você gera um hash sobre uma coisa. Pode ser sobre um arquivo, sobre um texto, qualquer coisa, pode virar o raio de uma senha aleatória ali de não sei quantos caracteres hexadecimais. E ninguém entende direito o que é o hash, para que ele serve. A mesma coisa, aquela coisa de assinatura, né? Que tem a chave pública, a chave privada e tal. Cara, tudo isso, se você pesquisar bem ali no YouTube, tem tudo explicando muito certinho. E gera um hash, digita no Google aí, hash generator. Coloca o seu nome ali, você vai gerar o hash do seu nome. Aí coloca agora o seu sobrenome, vai gerar o hash do seu sobrenome. E começa a brincar com aquilo. Vai em outro gerador, coloca o seu nome de novo, vai gerar aquele mesmo código. Precisa começar a entender por que essas coisas acontecem. Então você faz o hash de Lucas, depois coloca só um pontinho no final de Lucas. O hash vai ser totalmente diferente, porque um dos princípios dele é justamente esse. Então, a minha questão da informática é você transformar isso mais palpável também nesse sentido, de você conseguir ver. Então, a informática, ela vai ser um pouco mais fácil nesse aspecto de você conseguir ver. Agora, se a banca inventar de cobrar também atalho do Excel, como é que faz para você abrir as configurações avançadas do Excel, Ctrl Shift J, meu irmão, vai cagar essa parada, tá ligado? Não tente decorar isso aí, meu irmão. Muito impossível, assim. É um esforço muito pouco... produtivo. Ele vai te trazer pouco de benefício. Contraproducente. Né? Uhum. Até porque tu não tem que saber tudo de tudo, cara. Tu não tem que gabaritar todas as provas. Tu tem que ser muito bom em 2 ou 3 ali e mediano nas outras. Sim, exato. De informática, você não vai poder errar, sei lá, Ctrl Shift Del, beleza, né? Agora, se cair de fato, como é que liga o parágrafo do jeito tal no Word, cara, se isso você acertar ou não, te garanto, não vai fazer diferença na sua aprovação. Tá, cara, muito bom o papo aqui, tá fluindo demais. Eu queria que tu falasse, mano, do teu projeto, cara. Como é que o Guru já tá ajudando a galera aí? Como é que funciona isso aí? Pô, o cara quer fazer concurso de área fiscal. Como é que o Guru já pode ajudar aí o pessoal? Show de bola. Vamos lá, pessoal. O Guru hoje é uma orientação de estudos, funciona para área fiscal e área de controle. Você pode ser um iniciante ou tal, um bebezão mesmo na área fiscal, você pode ser um ninja massa da área fiscal, a gente consegue te ajudar nessa organização que a gente falou, tá? Então, cara, o que você vai fazer na Guru? Você vai assinar, hoje em dia é o menor preço disparado do mercado em orientação de estudo para área fiscal. Você vai assinar, você vai receber um e-mail, vai criar um login e senha, vai entrar no sistema. Lá você vai me informar a sua formação, o que você já viu de cada matéria, já fechou tributário? Não, nunca vi contabilidade, quais assinaturas você tem, dos cursinhos, da plataforma de questões e tal. E claro, alinhando ali também com o seu guru, né, com o seu mentor que vai estar do seu lado, a gente vai montar uma estratégia de estudo para você. Cara, a partir daí, seu trabalho vai ser sentar e estudar. Tá? Isso tudo dentro de uma plataforma própria, tá? Então, não é um copia e cola de outros sistemas que existem na internet, não. É uma solução própria nossa, porque quando a gente foi montar, né, a nossa orientação de estudos, a gente viu várias opções. Poderia ser um Excel, poderia ser... enfim, várias coisas. A gente falou, não, cara, nada disso é exatamente como a gente quer. Nada disso tem as ferramentas, tem a inteligência, tem uma questão de revisão, de reforço pré-programado que a gente queria. Então, a gente vai ter que fazer o nosso próprio. Demorou, né? Quem é fã da Guru aí desde o comecinho sabe que demorou, nosso pré-edital.
mas saiu. Então a gente montou uma plataforma própria. Lá dentro dessa plataforma você vai ver, além de conteúdos exclusivos, tá? Tem uns vídeos das coordenadas que a gente chama lá. Você vai ver o seu desempenho geral em comparação com os outros alunos, não só no geral, mas também por matéria. E não só por matéria, mas também por assunto. Então, por exemplo, dentro de contabilidade, você sabe que em DFC você está abaixo da média do pessoal, sendo que em DRE você está acima. Então, você vai atacar a DFC. Isso tudo dentro, né, mostrando por meio de gráficos e tal. E só vendo para você conhecer bem que, cara, tem muitos extras, assim. Então, a gente se preocupa muito. Pô, saiu sei lá, o edital agora do ISS Rio de Janeiro. A gente vai fazer mentoria com o fiscal de lá para explicar a legislação de lá. A gente vai fazer lives com especialistas em discursivas, não no Rio, né, que no Rio não tem, mas... enfim, a gente faz vários extras, vários bônus, assim, que só quem tá lá que sabe. E, cara, tá muito maneiro, assim, o feedback do pessoal é animal. A gente teve agora... Minas Gerais foi o maior concurso da área fiscal dos últimos anos pra gente. A gente aprovou, acho que 46% das vagas foram alunos nossos. E na Coruja, Ari, é uma coisa muito importante da gente falar, que a gente se orgulha muito, a gente bate muito, é que quando a gente fala que a gente aprovou, sei lá, de 10 vagas a gente botou 7 alunos, a gente fala o nome dos 7 alunos. Não, eram 200 vagas, a gente aprovou, sei lá, 70 pessoas. A gente põe 70 nomes nas redes sociais, porque o pessoal fala, 99% das vagas foram do professor Ari. 99... Cara, tá, mas quem é Ari? Mas quem que é? Entendeu? Você não, claro, mas eu digo outras pessoas do mercado, né? Muito fácil falar que... Falar até papagaio fala, né, bicho? Fala, não, a gente aprovou 78%. É? Aprovou mesmo? Aprovou. Tá. Como é que sabe que isso é verdade? O cara vai falar assim, não, foi lá do Coruja. Foi lá da Coruja também aprovou, né? Só se for. Porque, cara, a gente não, põe o nome ali, se você quiser ir lá perguntar pro Instagram do cara ali se ele realmente foi o nosso aluno, ele vai te confirmar. Porque o pessoal ali, cara, se você comprar uma paçoquinha com eles na década de 70 e você for aprovador, eles vão falar, o nosso aluno, foi o nosso aluno. E não é, Uma coisa é tu ter baixado um PDF lá do negócio que não tem nada a ver e o cara pegar aquilo como se fosse aluno de verdade, sim, né? Sim. Outra coisa é o cara entrar na mentoria específica lá do Lucas, lá do Bruno, sim, e passar, né, mano? Sim. Tá, show de bola, show de bola. Ó, eu recomendo, cara, esse aqui é top. Se eu tivesse tanto para fiscal, eu ia buscar um apoio. Muito foco. Sim, cara, assim, modéstia à parte, de fato, é um preço bacana por uma organização muito específica para você, para o seu caso. E como a gente falou, cara, são milhares de opções no mercado, o que você vai revisar, quando, isso tudo a gente mastiga para você. Cara, agora, Ari, você vai sentar aqui, você vai estudar isso aqui, você não vai preocupar com mais nada, você vai só estudar o que eu tô te pedindo, desde que a gente faz o resto do trabalho. Show de bola. Para fechar aqui esse bate-papo, cara, que tá sendo muito top, muito legal, eu quero que você me explique uma coisa. Redação em concurso público faz diferença? Porque assim, é uma matéria que a gente vê gente ganhando 2.000 posições, 3.000 posições, ou até perdendo muitas posições porque foi mal na redação. Como é que se explica esse jogo de posições no concurso por causa da redação? Cara, a redação, qual que é a grande parada dela? Assim, na minha visão, né, claro. Para a prova objetiva, ela testa só o seu conhecimento, né? Então, a prova objetiva, você sabe, você marca o X no lugar certo, você não sabe, você vai chutar um X provavelmente errado. Ponto. Ela mede só o que você sabe. A redação, ela mede duas coisas. Ela mede o que você sabe e a sua habilidade em escrever. Então não adianta só você saber. Você tem que ter uma habilidade em escrever. Como que você adquire essa habilidade? Infelizmente, não é só vendo os vídeos do professor Ari. Você vai ter que sentar a sua bunda na cadeira e deixar a mão doendo de tanto escrever. Então, essa habilidade, ela não se aprende, né? Você não pega ela, você adquire ela, né? Você treina ela. Então, escrever né, bem, fazer uma boa redação, você tem que, além de saber a matéria, você tem que ter treinado muito. Então, eu vejo muito pessoal deixando para última hora ou ficando com preguiça de escrever. E eu vou falar, eu também tinha preguiça de escrever, cara. Eu não gosto de escrever, não sou um escritor exímio, né? Muito embora os concursos tenham me forçado a escrever muito e eu tenha melhorado bastante. Hoje em dia, até gosto um pouquinho, mas enfim, escrever para concurso é um pouco mais chato. E é chato mesmo, tá? Não tô querendo dourar a pílula, não. Que você tem que escrever feliz, não. Não, você vai escrever porque você tem que passar no concurso, pô. E o pessoal não gosta de escrever, não gosta de escrever o suficiente. Cara, se a redação vai vir na sua prova, vai valer um tanto bom de ponto, você tem que fazer uma redação por dia, sacou? E na época lá do TCE-PE, que foi o concurso, um dos que eu passei que tinha redação, eu fazia um texto por dia, cara. Assim, às vezes eu acabava de escrever, tá, beleza, rasgava, assim, ninguém nem corrigia, porque era tanto que eu escrevia que não tinha como mandar todos para correção. Eu lembro que eu contratei uma professora por fora e tal, né, uma conhecida até da minha irmã lá que corrigiu para mim, e ela ia me dando várias dicas. E assim, o que eu acho que não rola ali?
É o cara falar, cara, eu não gosto de escrever, então me ferrei nessa prova. Ah, droga, veio redação. Cara, encara o dragão, bicho, tá ligado? Eu fiz muito isso, assim, cara, TCEPE é um órgão muito top, e de fato é, depois eu acabei entrando lá. Mas, caraca, veio redação. Eu confesso, me veio aquela, velho, não, que saco. Falei, velho, na moral, bati no peito e falei, vambora, vou escrever igual um desgraçado aqui. E não tirei uma notaça na discursiva, mas entrei. Sacou? Isso que importa. Então eu fiz o meu papel de enfrentar o dragão, escrever igual um condenado e passar. Sim, você repetiu tanto aquele negócio que deu boa, né? Sim. Então, assim, eu falo, redação tem um custo-benefício muito bom, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Porque são muitos pontos. Imagina, pô, uma matéria com, sei lá, 40 pontos. Cara, 40 pontos é muita coisa. Uhum. É a mesma quantidade de pontos que um ponto na prova objetiva. Um ponto na redação é a mesma quantidade de pontos que um ponto na prova objetiva. Concorda comigo? Sem dúvida. Então, o ponto da prova objetiva é muito mais concorrido. Sim. E muito mais difícil de conseguir. O ponto da redação é muito mais fácil de conseguir. Uhum. Porque às vezes uma coisinha de nada que você escreve lá, você ganha um ponto. Sim. Ou um erro que você cometeu, você perde um ponto. Sim. Então um errinho besta lá, né? Então o custo-benefício é muito bom. Lucão, vamos lá, pra fechar, mano. Se você tivesse começando do zero hoje, pra concurso, o que você faria hoje, mano? Esse recado é pra quem tá começando do zero em concurso público. O que você faria hoje? Cara, hoje em dia, você tem que pegar tudo que tem no mercado e filtrar com que se adequa ao seu estilo. Então testa um pouquinho do que eu falei, um pouquinho do que o Ari falou, um pouquinho do que uma outra pessoa no YouTube aí falou e filtra isso com a sua experiência própria. Tá? O pessoal fala muito assim, meu primo fez isso e passou. Cara, mas não necessariamente isso vai ser bom para você. Então assim, seja curioso do ponto de vista de testar coisas novas, mas ao mesmo tempo sempre passe isso por um filtro próprio para ver se aquilo funciona bem para você. Eu acho que assim você monta a melhor forma de estudo para você. Vale a pena, cara, estudar tanto assim, se ferrar de estudar, não é melhor ir trabalhar numa empresa dos Estados Unidos e estudar muito para aprender uma língua nova e ganhar em euro, por exemplo, não é melhor, não? Não, tá maluco, cara. Meus amigos ali de faculdade, pô, vários brilhantes, assim, que eu respeito muito, mas eu não troco hoje meu emprego pelo deles de jeito nenhum. Eles estão em grandes empresas, pô, ganhando bem, mas eu tô tranquilo, eu prefiro o meu. Pois é, vale a pena estudar, né? Vale, sem dúvida. Lucas, valeu, mano. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Primeiro convidado. Pô, uma honra. E é isso. Dá a última mensagem pra galera aí, se você quiser contribuir um pouco mais aí. Não, é isso, pessoal. Pô, quem tiver interesse aí, concurso de uma forma geral, mas mais especificamente na área fiscal, tem eu, o professor Lucas Romero, o pessoal da Guruja ali toda. Hoje em dia, meu esforço, minha capacidade produtiva hoje, além do fisco, é tudo na Guruja. Então, tudo que a gente tiver, a gente tá uma equipe bem maneira ali, tanto de orientadores quanto as outras pessoas da coordenação. Então ali a gente sabe tudo ali de área fiscal, área de controle. Se você tiver interesse, vai ser um prazer trocar uma ideia. Mesmo que não seja aluno, mesmo que não assine, segue a gente lá, a gente sempre interage bastante ali, é bem legal. Vamos colocar teu Instagram também na descrição do vídeo aqui, né? Quem quiser seguir o Lucas e o Guruja, tá aqui na descrição. Galera, tamo junto, obrigado. É isso aí. Valeu. E dá o like, né? Pelo amor de Deus. Se não der o like, vai chegar no dia da prova. Vai dar branco. Vai dar branco. Vai dar merda. Vai chover, vai cair o telhado. Não, desculpa. É demais. É demais, né? Mas é isso aí, ó. Já sabe, dá o like e compartilha esse vídeo. Tamo junto. Valeu.